como se faz um pôster ou um resumo expandido. Para contextualizar, né, o porquê desse vídeo, a gente precisa lembrar o seguinte, que todas as áreas do conhecimento humano, nós temos alguma coisa parecida como um bacharel, que é aquele que atua na prática, como, por exemplo, na área do direito é um advogado, na área da medicina é um médico, na área da contabilidade é um contador. Mas também, em todas as áreas do conhecimento humano, nós temos pesquisa, né, que ajudam a lapidar aquela área do conhecimento humano, a crescer, evoluir, né? Então, por exemplo, Darwin é um pesquisador. Ele tinha um problema de pesquisa e ele foi a fundo investigar esse problema de pesquisa, como Albert Einstein também era um pesquisador, Isaac Newton, etc. Eles, ao tentarem resolver problemas de pesquisa, acabaram contribuindo muito para uma determinada área do conhecimento humano. Então, na área do direito, por exemplo, nós temos o Dworkin, o Alexio, nós temos o Pontes de Miranda, Rui Barbosa, etc. Todos contribuíram enormemente para a ciência, né, do direito. E aí, só que ninguém começa sendo pesquisador escrevendo um tratado, né, escrevendo um livro, uma tese de doutorado. Você começa como pesquisador a pequenos passos, né? E geralmente você começa apresentando um pôster acadêmico ou um resumo expandido, para depois evoluir aí para um artigo acadêmico, etc. E aí futuramente entrar no mestrado para fazer uma dissertação, depois no doutorado uma tese. Então o que eu vou mostrar hoje para vocês é como se faz um pôster, como se faz um resumo expandido. Lembrando que, ao fim e ao cabo, né, e guardadas as devidas proporções, a estrutura que eu vou mostrar aqui do que é um pôster e do que é um resumo expandido, ela, na verdade, pode ser uma tese de doutorado, que a estrutura é a estrutura de qualquer pesquisa, basicamente. Uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. E aí, a primeira observação que eu faço com vocês é a seguinte, é que eu não vou trazer uma linguagem aqui com vocês muito técnica, tá? Da metodologia da pesquisa. Eu vou trazer uma linguagem acessível, né? Uma linguagem de alguém como eu. Tenho bastante experiência com pesquisa, né? Não só porque já publiquei muito, como já orientei muitos também trabalhos, não só de TCC, como também posters e resumos expandidos. Então, eu vou falar uma linguagem para vocês bem acessível, tá? Sem falar de questão técnica, metodológica mesmo, assim, muito rigorosa. Segunda observação é que esses tópicos que estão aqui, que são os tópicos de qualquer pôster, eles também são os tópicos de qualquer resumo expandido. Daí o porquê um resumo expandido é a mesma coisa que um pôster. Qual é a diferença? A única diferença é que o resumo expandido, quando o evento acadêmico requer o resumo expandido, na verdade você faz esse texto corrido, né? Submete, é como se fosse num Word, né? Dá umas 5 laudas mais ou menos. E o pôster, na verdade, você vai agrupar esses tópicos num pôster mesmo, né? Você vai ter que ir numa gráfica, etc. Mas o conteúdo é o mesmo. A diferença é que o resumo expandido é no Word e o pôster você vai ter que fazer numa estrutura lá, numa gráfica, etc. Então, tudo que eu vou falar aqui vale para o pôster, vale para o resumo expandido. A diferença é que no pôster você vai ter um trabalhinho a mais de ir numa gráfica, enfim, para poder conseguir imprimir aquele pôster. Bom, primeiro ponto importante, o ponto central de qualquer pesquisa, e assim vai ser também no pôster e no resumo expandido, é o que, gente? O problema de pesquisa. Isso é o principal. A primeira coisa que você tem que pensar é no problema de pesquisa. Para depois pensar nas outras estruturas dessa pesquisa. Tá? Então, o problema de pesquisa, como é que você... eu não sei qual problema de pesquisa eu quero investigar. O problema de pesquisa é uma lacuna, é uma dúvida que existe naquela área do conhecimento e que você vai buscar desbravar. Aí você pensa, mas eu sou só um estudante, como é que eu vou desbravar? Gente,
São coisas pequenas. Ó. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Trouxe 9 exemplos. Coisas simples que nunca foram pesquisadas que vocês podem pesquisar. Tá? Coisas muito simples. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês de um problema de pesquisa. Tá? Quais os critérios que a Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza para considerar se houve ou não razoável duração do processo? E aí você põe um ponto de interrogação. Ponto. E aí você analisa os últimos 5 anos das decisões da Suprema Corte e ela recebe denúncias, né, de violações da razoável duração do processo, que é um direito humano, da Colômbia, do Brasil, da Argentina, etc. E a gente tem que julgar se vai condenar o Estado ou não. O Estado brasileiro, o Estado colombiano, o Estado equatoriano, o Estado argentino. E aí você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, para estudar quais os critérios que a Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza para considerar se houve ou não razoável duração do processo. Só que um problema de pesquisa, eu gosto sempre de dividir dessa forma. Ele sempre tem uma questão básica, tá? Que neste nosso caso aqui é essa, a questão básica, a questão principal. Mas, tá? O problema de pesquisa, ele tem 3 questões secundárias, tá? Que são os degraus que você precisa cumprir para responder esse problema maior. Então eu te pergunto, quais são os degraus que você precisa cumprir para responder quais os critérios que a Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza para considerar a razoável duração do processo? Eu vou até diminuir aqui, gente, vou colocar aqui critérios, Corte Interamericana de Direitos Humanos, vou colocar Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à razoável duração do processo, para poder dar espaço aqui. Bom, então essa é a questão básica. Só que a gente precisa de 3 questões secundárias. Tá? Então, para saber quais os critérios que a Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza, para saber se houve violação da razoável duração do processo, eu preciso saber, primeiro, o conceito de razoável duração do processo. Segundo, eu preciso saber o conceito de direitos humanos e eu preciso saber a função, né, e importância da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, para responder esse questionamento, eu preciso talvez seguir 3 degraus, né, que são as questões secundárias. Bom, vamos continuar nesse primeiro problema de pesquisa para a gente mostrar como seria esse pôster ou esse resumo expandido. Então, primeiramente, você precisaria de uma introdução que antecede, tá, o problema de pesquisa. E nessa introdução você precisa contextualizar. Você precisa preparar o terreno para que o leitor entenda a pergunta que você vai formular. Quais os critérios que a Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza para identificar se houve ou não violação da razoável duração do processo? O que eu preciso dizer na introdução para que faça sentido essa pergunta quando um leitor for verificar esta pergunta? Então, a primeira coisa que é importante, vamos imaginar, a gente precisa de dados, né? A gente vai colocar o seguinte, que no Brasil há tantos milhões, né, de processos. Aí você cita lá uma fonte, né, dessa informação. O judiciário não tem estrutura. Aí você coloca lá alguma fonte também. Contudo, a razoável duração do processo é um direito fundamental
e direito humano. Porém, é o quê? Uma cláusula geral. Uma cláusula geral aberta. Não tem um conceito fechado. Daí a importância de investigar critérios, papapá, e você vai contextualizando. No âmbito dos direitos humanos, existe a Corte Interamericana, que é responsável por receber denúncias do país, papapá. Aí tu vai para o segundo ponto, problema de pesquisa. Diante do que foi exposto, indaga-se, como questão básica, quais os critérios, como questões secundárias, isso, aquilo, outro. Os objetivos são bem simples, tá? Os objetivos, eles estão relacionados a responder essas perguntas. Então, você tem como objetivo geral conhecer esses critérios, né? Da Corte Interamericana de Direitos Humanos, etc. Conhecer esses critérios. E como questões secundárias, você vai trazer a questão das questões, como os objetivos específicos é justamente investigar o conceito de direitos humanos, o conceito, a importância da Corte Interamericana, é justamente tá atrelado às questões secundárias. A metodologia, tá? Tem lá mais de 20 metodologias possíveis e tal. Geralmente o pessoal coloca metodologia hipotética, método hipotético dedutivo, porque você sai de categorias abstratas e gerais para chegar a conclusões particularizadas. Mas o mais importante não é nem qual é o método, mas qual o procedimento, o passo a passo, o cronograma que você vai seguir. Então, primeiramente, a pesquisa, você pode até utilizar no passado, né? A pesquisa investigou no livro tal, ou no site tal, as decisões dos últimos 5 anos envolvendo razoável duração do processo. Depois foram analisados os votos, tal. E aí você vai começando a falar do passo a passo, né, de tudo que você teve que ler, de tudo que você teve que conhecer para responder esse problema de pesquisa. E aí, finalmente, vem os resultados alcançados, que é exatamente a cereja do bolo. É aquilo que você vai entregar para a academia, enquanto... Só ajeitar aqui, pessoal, que tá... Isso, e aí vem os resultados alcançados. E aí, os resultados alcançados é a resposta ao problema de pesquisa. A questão básica, né? Então, são os critérios identificados são: letra A, atuação das partes; letra B, estrutura do juízo; letra C, a complexidade da causa; letra D, assim por diante. E as referências bibliográficas são os livros, né? As obras que você se baseou para fazer a pesquisa, e pronto, está feito. Vamos dar outro exemplo aqui, gente. Tem muitos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver quantos eu consigo, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Outro exemplo interessante aqui, uma questão processual, também processual, né? A decisão do STF que julga um recurso extraordinário é vinculante? Um problema que eu faço aqui. Olha só. A decisão do STF que julga recurso extraordinário é precedente? Vinculante? Isso aqui é uma pesquisa de excelência, porque realmente a resposta a essa questão não é simples. Quer dizer, a decisão do STF que julga o recurso extraordinário, ela é um precedente vinculante? Essa é a questão básica. Como questões secundárias, o que é um precedente vinculante, né? Qual a importância, né, e o conceito, né, do recurso extraordinário. E aqui você poderia colocar também bom, e aqui o conceito de precedente vinculante, a importância
e o conceito, né, de recurso extraordinário. E aqui você poderia incluir mais uma questão, né? Quais são os degraus de vinculação? Vai ser uma questão essencial para responder isso. Ler uma obra lá do Interpreting Precedents, Michael Summers, né, que fala dos diferentes degraus de vinculação, e talvez o recurso extraordinário ele não seja nem persuasivo, nem altamente vinculante, formalmente vinculante. Talvez ele seja fortemente vinculante, ou com alto grau de autoridade, né? Então, quais são os degraus de vinculação de um precedente? E aí, os objetivos, a mesma coisa. Né? O objetivo geral vai responder se o recurso extraordinário é um precedente vinculante. Os específicos responder as questões secundárias, falando num já bem acessível. Né? E aí, como seria? Bom, a introdução, teríamos que dizer o seguinte, que os precedentes vinculantes, eles trazem promovem a igualdade, uma maior segurança jurídica. No Brasil, né, já existem precedentes vinculantes há muito tempo. Com o novo CPC, né, o CPC de 2015, isso, digamos, foi intensificado com o artigo 927, que traz um rol de precedentes vinculantes, mas não está o quê? Não está o recurso extraordinário, só tem o recurso extraordinário retivo. Contudo, em outros dispositivos, como o artigo 1030, 1029, 1031, diz que se o acórdão viola precedente em controle difuso, né, em recurso extraordinário, a turma vai ser obrigada a se retratar. Tem a questão do 525, que permite que a sentença seja inexequível se colidir com uma decisão do STF, mesmo no recurso extraordinário. Então, o CPC dá sinais de que seria vinculante, ao mesmo tempo não está no rol de precedentes vinculantes. E aí, diante do exposto, pergunta-se. E aí faz todo sentido, você contextualizou. Aí a metodologia, você, mais uma vez, pode sempre colocar aí hipotético dedutivo, não tem problema. Tá? Você está começando a pesquisa, não precisa de todo esse rigor. Você vai ter que dizer o passo a passo, as obras que você leu. Né? Primeiro investigou no livro do Didier, tal e tal assunto. Depois investigou os degraus de vinculação no livro do Michael Summers. Depois fez uma análise dogmática do CPC, papapá. E os resultados alcançados que o recurso extraordinário, por exemplo, não é um precedente nem persuasivo nem vinculante, ele é um meio termo, né? Ele gosta de um alto grau de autoridade, papapá. Aí você coloca as referências bibliográficas. Enfim, mais um exemplo. Outro exemplo, são muitos aqui que eu trouxe, mas eu vou falar dos principais. Esse aqui é interessante, ó. A ADIM por omissão, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ela cabe em face de políticas públicas, por omissão e não realizar políticas públicas? Essa é uma questão muito importante. Né? Aí vem as questões secundárias, que é o que é ADIM por omissão. Letra B, o que são políticas públicas. Né? E aí, letra C, você pode colocar aí alguma coisa relacionada a ativismo judicial, né? De interferência do judiciário em um outro poder, alguma coisa relacionada a isso, que vai ser uma questão interessante. Né? De algum modo, é o judiciário dizendo para o executivo que foi eleito pelo povo, o judiciário não foi eleito pelo povo, como ele deve proceder em matéria de políticas públicas. E a introdução é a seguinte, é que, historicamente, a ADO só cabe na omissão de legislar, para aquelas normas constitucionais de eficácia limitada. Então, essa é a primeira coisa. Contudo, nós sabemos que existe um direito fundamental à boa administração pública, uma administração pública comprometida com direitos fundamentais, que simplesmente não pode estar tendo um vazamento de óleo no Nordeste e o governo não fazer nada. Não pode ter pessoas morrendo em leito de hospital e o governo não fazer nada.
que existem direitos fundamentais que obrigatoriamente devem nortear as políticas públicas, né? E aí teve uma ADO, eu acho que é número 1618, contra Fernando Henrique Cardoso, que foi julgado improcedente, tá? Porque, de algum modo, ele estabeleceu diretrizes para combater o analfabetismo. Mas, durante os votos, os ministros deixaram claro que, se ele não tivesse combatido o analfabetismo, poderia ter sido julgado procedente a ADIM por omissão, declarando a mora legislativa, a mora de políticas públicas e determinando que ele fizesse a política pública de combate ao analfabetismo. Então, é uma questão interessante, até diante dessa pandemia, etc. Os objetivos, a mesma coisa. O objetivo geral vai ser descobrir, né, desbravar, aprofundar se cabe ADO em face de políticas públicas por omissão, em não realizar políticas públicas específicas, exatamente responder essas indagações secundárias, né? A metodologia, mais uma vez, não tem problema colocar hipotético dedutivo, e nas questões do passo a passo você vai dizer, primeiramente se investigou tal coisa, no segundo momento se investigou tal coisa. E aí você traz resultados alcançados. Se descobriu diante disso que, de acordo com a ratio decidente da DO 1618, o STF entende cabível a de omissão por isso. Então veja como é bacana o pôster e o resumo expandido, porque o artigo acadêmico ou uma dissertação vai precisar, no resultado alcançado, escrever 10, 20, 30 ou 100 páginas, né, se for mestrado, para justificar os resultados alcançados. E no post, no resumo expandido, não, você só traz o resultado alcançado. Olha, nós chegamos nesse resultado aqui. Não vai precisar desbravar fundo tudo que vocês estudaram. Os resultados alcançados, cabe a políticas públicas. Pô, acabou-se. Tá? Sei lá, são milhões de exemplos, mas vamos colocar aqui. Se nas demandas de indenização por erro médico, o judiciário aplica indenização punitiva. Tá? Então, essa é a questão básica. Questões secundárias. O que é indenização punitiva? São os degraus, né, que eu tenho para responder a questão principal. O que é indenização punitiva? B. O que é erro médico? C. Quais os requisitos? Qual a importância? Né? Aliás, quais os critérios da responsabilidade civil do médico? E aí, mais uma vez, objetivos geral, responder a questão básica, objetivos específicos, responder as questões específicas. Introdução, você vai dizer que há um crescimento de denúncias por erro médico, há um crescimento também de ações judiciais contra os médicos, e muitas questões, como a do Dr. Bumbum, são questões que demonstram alto grau de censurabilidade da conduta, abrindo margem para uma aplicação da indenização punitiva. Contudo, a indenização punitiva tem critérios, que são esses e esses. Né? Vulnerabilidade, conduta reiterada, indiferença com a vítima, possibilidade de não ser responsabilizado por todo o mal que fez. E aí, diante disso, você formou um plano de pesquisa, metodologia, o passo a passo, resultados alcançados. O judiciário brasileiro não aplica indenização punitiva, mesmo nos casos graves, a indenização foi só compensatória, por isso. Referências, aí coloca lá os livros todos que vocês viram. Outra questão importante, serve de exemplo aqui, isso aqui é uma questão importante. Quais os critérios, ou quais os requisitos que no direito
europeu devem ser preenchidos para responsabilizar o médico por dano causado por inteligência artificial em diagnóstico. Isso é uma questão importante. Inteligência artificial que errou lá o diagnóstico, causou um dano ao paciente, seja a morte ou a demora, né, naquele tratamento. A introdução, você vai falar que há um crescimento da inteligência artificial na área médica. De outro lado, a legislação brasileira não trata do tema. E já temos muitas decisões nos tribunais europeus. Diante do exposto, diante do exposto, busca-se investigar lá a questão do direito europeu, né? Um estudo de direito comparado, como questões secundárias, quais os diplomas normativos que se aplicam à questão do médico no Brasil, o que é inteligência artificial, poderia ser a letra B, e letra C, quais os critérios, né, que são utilizados lá nos países europeus. Né? Objetivos, a mesma coisa, metodologia, o passo a passo, resultados alcançados, você vai dizer que o Tribunal Europeu considera que o médico só responde por danos se o produto, né, da inteligência artificial não tiver defeito de fábrica, mas realmente foi um erro do médico manusear, ou que ele interpretou errado ou ignorou o diagnóstico da inteligência artificial e fez por conta própria, pronto. São muitos casos que eu selecionei aqui. Vou dar um último exemplo. Uma questão importante aqui dos direitos sociais, por exemplo. O problema de pesquisa é os direitos sociais, eles têm aplicabilidade imediata ou progressiva. Então, aí como questões secundárias, o que são direitos sociais, o que é aplicabilidade imediata, o que é aplicabilidade progressiva. Introdução, você vai dizer que durante a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, depois do Pacto dos Direitos Civis e do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Houve um artigo nesse pacto que diz que os países não são obrigados a dar moradia, alimentação, emprego, tudo deve ser progressivo. Né? Contudo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos cada vez mais vem utilizando os direitos civis e políticos, como saúde e vida, de modo a dar um maior imediatismo e concretude aos direitos sociais, através de direitos civis e políticos que teriam uma eficácia imediata. Também há uma discussão sobre a falácia, né, dos direitos sociais, que seriam direitos que demandariam recursos e os direitos civis e políticos não, que seria uma mentira. Diante do que se faz o plano de pesquisa. Aí os objetivos, responder a questão básica, né, o objetivo geral, responder as questões secundárias, objetivos específicos. Metodologia, pode botar lá, pode pôr lá hipotético dedutivo e o passo a passo, né? Tal autor, tal decisão, E os resultados alcançados, você vai dizer lá que se realmente eles têm uma aplicabilidade imediata, parece que teve uma decisão na África do Sul, e também algumas na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece que tem aplicabilidade imediata, construção de hospitais e tudo. E você tem as referências bibliográficas. Tudo bem, pessoal? Enfim, eu trouxe vários outros casos aqui de problemas de pesquisa. Eu acho que já é suficiente, já deu para entender essa ideia básica de como se faz um pôster. E aí o resto é com vocês. Um grande abraço a todos.